Olá, você é muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. O tema que vamos estudar é uma doutrina do Novo Testamento, dons e ministérios espirituais. Existem 4 capítulos ou 4 lugares do Novo Testamento onde essa doutrina é apresentada. Nós temos 2 versos em 1 Pedro no capítulo 4. Temos um outro trechinho também em Romanos capítulo 12, dos versos 4 até 8. Também há um parágrafo expressivo, com muita informação, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 16. Mas o lugar mais importante da Bíblia sobre dons e ministérios espirituais se encontra na carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo havia ficado naquela cidade por 1 ano e meio, pregando a respeito do Evangelho. Não havia nenhum crente ali, mas pelo poder da pregação e atuação do Espírito Santo, muitos coríntios se interessaram, alguns se converteram e formaram assim a igreja cristã de Corinto. Depois de 1 ano e meio, Paulo teve que despedir-se deles e viajar para evangelizar uma outra cidade. E na ausência de Paulo, algumas coisas aconteceram. Alguns irmãos vieram a se afastar dos caminhos de Deus. E Paulo, ficando sabendo, através de uma família daquela igreja, através de cartas também, ele escreveu esse documento que nós conhecemos com a primeira carta aos Coríntios. E aqui ele vem tratando dos vários problemas que havia naquela comunidade cristã. Mas ele reservou 3 capítulos para falar sobre dons espirituais e ministérios. São os capítulos 12, 13 e 14. O capítulo 12 fala sobre dons espirituais e ministérios em geral. O capítulo 13 nos apresenta a motivação para usarmos nossos dons, sejam eles quais forem. E o capítulo 14 se detém especialmente em um dos dons espirituais que trazia um certo problema naquela comunidade, porque estava sendo indevidamente utilizado. Nós vamos nesse estudo nos concentrar em 1 Coríntios capítulo 12, que é o capítulo mais importante da Bíblia a esse respeito. E eu convido você para abrir sua Bíblia nessa página e ficar com a Bíblia aberta aí até o final da nossa mensagem. Esse capítulo ele começa assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O capítulo não começa bem, ele começa falando de gente ignorante. Ignorante é alguém que desconhece, que não sabe. E na verdade, todos nós cristãos e não cristãos, nós somos ignorantes em algumas coisas. Nunca houve uma pessoa que soubesse tudo a respeito de todas as coisas. O que acontece na prática é que algumas coisas nós não sabemos nada sobre elas. Por exemplo, se nesse momento aqui houver uma pane na filmadora ou no equipamento de som e depender de mim, isso vai ficar eternamente estragado porque eu não entendo nada desse assunto de eletrônica. Outras vezes nós sabemos um pouquinho sobre algumas coisas. Dizemos, isso eu sei para quebrar um galho, mais ou menos. E alguns assuntos nós sabemos bastante, com profundidade. Nos chamam de especialistas. E a vida é assim mesmo. Mas aqui Paulo apresenta no início do capítulo um tema, um assunto que nenhum de nós deve ignorar. Como filhos de Deus, precisamos conhecer bem esse assunto. E o verso 1 diz que é justamente o tema que estamos agora estudando, a respeito de dons espirituais. No grande plano que Deus fez para nos salvar, algumas coisas a Trindade age em conjunto. E em outras, cada membro da Trindade age de forma específica. Por exemplo, tornar-se um ser humano, viver uma vida neste mundo e morrer em prol do ser humano, isso não foi tarefa do Pai e nem do Espírito Santo, foi tarefa unicamente de Cristo. E assim outros aspectos também se reportam a um deles ou a outro. O assunto de dons espirituais está especialmente ligado ao Espírito Santo.
E por isso, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, os versos 2 e 3 falam sobre isso, dizendo assim: sabeis que outrora, quando ereis gentios, estáveis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui o autor, Paulo, está dizendo para nós que o mesmo Espírito Santo que um dia operou em nosso coração e nos conduziu até Jesus e nos levou a aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor de nossa vida, esse mesmo Espírito que concede a nós dons espirituais. Agora eu preciso falar para você um pouquinho, explicar o que é um dom espiritual. E para fazer isso, eu vou também mencionar o que é um dom natural. Vamos começar com um dom natural. Dom natural é uma capacidade que Deus nos dá para fazermos com facilidade alguma coisa. Nós podemos já nascer com um dom natural. Herdamos de nossos pais. É o caso, por exemplo, de algumas crianças que com 4, 5 anos conhecem música, tocam muito bem instrumento musical, porque os pais, avós, bisavós já tinham essa queda musical e eles agora como que herdaram esse dom natural. Outras vezes, o dom natural desponta em nossa vida. Em meio às nossas lutas, necessidades, situações que enfrentamos, aparece lá um dom e nós vamos usando aqui e ali, ele vai se desenvolvendo em nós também. Os dons naturais, eles são dados a todas as pessoas no mundo. E existem centenas ou milhares de dons naturais. Por exemplo, ser um bom mecânico de automóveis, ser um pedreiro, ser um engenheiro, um médico, um advogado, falar bem em público, cantar bem, tocar um instrumento musical, saber operar um computador, isso tudo são dons naturais. Portanto, dons naturais são dados indistintamente a todas as pessoas. O dom natural não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Assim, por exemplo, ser um bom mecânico de automóveis. Esse pode ser um dom natural de um adventista, mas pode ser de um católico, de um evangélico, de um pentecostal, e até de um ateu, por exemplo, porque não tem ligação nenhuma com a nossa vida espiritual. Como Deus dá para justos e injustos sol e chuva, Ele dá para todos também dons naturais. Mas o texto fala sobre dons espirituais, que é uma outra coisa. Um dom espiritual também é uma capacidade para a gente fazer muito bem alguma coisa, mas que tem um significado espiritual. Sempre que usamos um dom espiritual, a igreja avança e cumpre sua missão. Um dom espiritual é dado apenas para um tipo de pessoa. Somente para aqueles que um dia conheceram o Evangelho e disseram sim a Jesus. Passaram pela experiência da conversão. E o Espírito Santo naquele momento entrou e passou a dominar a sua vida. A pessoa que tem essa experiência recebeu do Espírito Santo um ou mais dons espirituais. Aqueles que não são convertidos não têm dons espirituais. E aqui nesse 1 Coríntios capítulo 12, nós temos 2 listinhas de dons espirituais. Me acompanhe aqui na primeira lista. Ela se encontra a partir do verso 8. Está escrito assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Esse é o primeiro dom espiritual mencionado, palavra da sabedoria. E continua. E a outro, aqui a outro é a outro cristão, a outro crente. Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro no mesmo Espírito, a fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro operações de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Então vejam, são diversos dons espirituais que foram dados à igreja cristã naquele primeiro século. No verso 28, nós temos uma nova listinha. E ela diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas.
Em terceiro lugar, mestres. E depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Nessas duas listas nós encontramos dons espirituais que eram úteis àquela igreja lá há 2000 anos no primeiro século. Hoje nós podemos ter esses dons ou uma boa parte deles e podemos talvez ter outros dons de acordo com as nossas necessidades de nossa época, do mundo em que nós vivemos. Mas o fato é que o Espírito Santo dá para todo cristão algum dom espiritual. Nenhum crente pode dizer assim: eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom. Não. O Espírito Santo deu para todos, sem esquecer ninguém, algum dom espiritual. Na prática, o que acontece é o seguinte: alguns de nós descobrimos qual é o nosso dom e o estamos usando corretamente. Outros descobriram o seu dom e por qualquer razão não estão usando. E há também um terceiro grupo que não está usando porque ainda não descobriu. Então, uma tarefa nossa como cristãos é também descobrir qual é o dom, quais são os dons espirituais que o Espírito de Deus nos concede. Aí na sua Bíblia, no verso 4, falando sobre esse assunto ainda, na sua conexão com o Espírito Santo, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, uma grande variedade de dons, dezenas de dons, mas todos são dados pelo mesmo Espírito de Deus. E no versículo 7, completando, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Sempre que o Espírito dá para alguém algum dom, ele o dá não para que a pessoa apareça, se destaca, chame atenção para si, mas sempre tem um fim proveitoso. Vai ter proveito para a igreja, para o povo de Deus, para o avanço da mensagem nesse mundo. E no verso 11, ainda diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É muito interessante isso. O Espírito Santo não costuma dar dons espirituais por atacado. Todo mundo vai ter o mesmo. É claro que há exceção. Lá no princípio do cristianismo, há 2000 anos, Cristo disse para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Como fariam eles isso se mal conheciam a sua própria língua, pessoas simples, sem estudo? Então, Deus fez por eles o que eles não podiam fazer por si mesmos. Deus deu a eles o dom de idiomas. E cada crente, diz Atos capítulo 2, recebeu o dom de algum idioma, para poder então pregar às pessoas que falavam aquela língua. E assim aconteceu naqueles primeiros dias. Mas aqui no verso 11, que nós já lemos, está dizendo para nós que o comum do Espírito Santo é dar a nós o dom de modo individual. O Espírito Santo veio a mim e deu os dons que Ele quis para mim. Ele foi a você e deu os dons que Ele quis para você. Os dons são dados de acordo com a sua vontade. Nós até podemos pedir algum dom especial. Como igreja, às vezes nos falta um dom na comunidade, podemos pedir. Ou quem sabe até individualmente, podemos pedir também. Mas o Espírito Santo vai dar ou não segundo a sua vontade. Ele é que decide, diz o texto que nós lemos aqui. É muito interessante também que esse assunto, esse tema é tão importante que a Trindade participa dele, não só o Espírito Santo. Por isso que na sua Bíblia, no verso 4 que nós já lemos, fala que o Espírito Santo dá os dons. Mas no verso 5, fala dos ministérios ou serviços, e eles são dados por Jesus. Na Bíblia que eu estou usando, diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Outra versão diz a diversidade nos ministérios.
A palavra ministério é uma palavra bíblica e está sendo cada vez mais usada no meio cristão, é uma boa palavra. O que é um ministério? Ministério é o serviço que vamos fazer com os dons que Deus nos deu. Por exemplo, Deus me deu o dom, a facilidade de ensinar a palavra sua, ensinar a Bíblia. Esse é o meu dom espiritual. Qual é o meu ministério? Dar aulas na Faculdade de Teologia do UNASP. Esse é o meu ministério. Assim você também tem dons dados por Deus e você também tem ministérios. Então, ministério é o serviço que você vai fazer com os dons que Deus deu para você. Assim, nós temos muitos dons, mas há muitos ministérios também. Veja, por exemplo, em sua igreja. Não importa qual é a sua igreja, se é pequena, média, grande. Você vai encontrar algumas pessoas aí no seu meio que têm esse dom do ensino, facilidade para ensinar a palavra de Deus. O que a sua igreja fez? Imagine 3 pessoas assim. A igreja disse para uma delas: você vai ser professora da escola sabatina do jardim da infância. Para a segunda pessoa disse: você vai lecionar a Bíblia para os adolescentes da igreja. E para o terceiro foi dito: você vai ser professor da escola sabatina dos adultos. Então esses 3 irmãos nossos têm o mesmo dom, o dom do ensino da Bíblia. Mas têm ministérios diferentes. Um para crianças, outro para adolescentes e o último para adultos. Agora, se eles trocarem de lugar, vai dar certo? Pode ser até que sim, mas é mais provável que não. Então, uma grande variedade de dons espirituais e também de ministérios. E você tem que descobrir, com a ajuda de Deus, quais são os seus dons e qual é também o seu ministério aqui neste mundo. Então, observe. No verso 4 diz que enquanto o Espírito Santo dá os dons espirituais, Jesus é que dá o ministério. É Ele que diz o que você vai fazer com o dom que recebeu. Mas tem mais uma palavrinha no verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No verso 4 está o Espírito Santo ativo. No verso 5 está Jesus Cristo, que é o Senhor. E no verso 6 está Deus o Pai. Deus o Pai é que vai nos dar o grau de poder para fazermos o nosso trabalho e usarmos o nosso dom. Por exemplo, alguém tem o dom de ensinar, e ensina bem, mas o outro ensina melhor, ele tem um grau de poder a mais. E esse grau de poder, então, é o Pai que dá para essa pessoa. Desse modo, nós temos o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai envolvidos nesse assunto tão importante aqui para a nossa vida e para a vida da igreja também. Mas observem agora que Paulo vai continuar no seu assunto, na sua explicação, e ele vai dar então aqui um exemplo que é simplesmente fantástico, apesar de ser bastante simples. É o exemplo de um corpo humano vivo. Ele diz que a igreja é um corpo humano vivo. Observe aí a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Isto é muito interessante também. Quando nós contemplamos esse texto aqui, nós temos a informação de que é o mesmo Espírito que atua em todos nós, apesar das nossas diferenças. O Espírito Santo atua igualmente sobre brancos, negros, amarelos, vermelhos, ricos, pobres, jovens, adultos, velhos, analfabetos, doutores. É o mesmo Espírito. E assim, enquanto a igreja é como um corpo humano vivo, nós somos membros desse corpo. Cada um é um pedacinho desse corpo. Então, um de nós é mão, sabe agarrar. O outro é pé, sabe caminhar.
o outro é olho, sabe enxergar, o outro é ouvido, sabe escutar, e assim por diante. Notem, uma igreja deve ser como um corpo humano. Um corpo humano não é tudo braço, não é tudo olho. O corpo humano, ele tem um pouquinho de cada. É um pouco de mão, de pé, de braço, de cabeça, de orelha, de ouvido, de cabelo, de pele. É assim. E a sua igreja também tem que ser assim. Então, se na sua igreja todo mundo souber pregar muito bem, tem algo de errado com a sua igreja. Se lá todo mundo souber dar estudos bíblicos muito bem, tem algo de errado. Se todo mundo cantar bem também, tem que ter um pouquinho de cada. Assim como no corpo humano há órgãos e membros, assim também na igreja. E veja que no corpo humano, os nossos membros e nossos órgãos, eles são diferentes. Eles têm tamanhos diferentes, formato diferente, função diferente, aparência diferente, mas todos eles estão unidos, estão juntos para o bem comum. Agora, quando Paulo escreveu esse aqui, ele sabia que há membros da igreja que ficam olhando para o lado e se comparando com os outros. Então eles acham que os outros têm dons mais importantes do que os dons que eles têm. Eles têm uma baixa estima. E Paulo, ele então dá um conselho para esse tipo de pessoa. No verso 15 em diante ele diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. E ele pergunta no seu arrazoado aqui: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? E aí vem um verso que você pode sublinhar na sua Bíblia. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Foi Deus que escolheu assim. Foi Deus que escolheu um para agarrar, o outro para ouvir, o outro para escutar, o outro para falar, o outro para enxergar. Foi Deus. Deus é que fez isso, é a obra de Deus. Essa diferença que há no corpo de Cristo, na igreja. Mas acontece também que Paulo sabia que há certas pessoas na igreja que também olham para o lado e comparar-se com os demais, eles se acham o máximo. Eles menosprezam os dons dos seus irmãos e acham que sozinhos fazem tudo. Então tem uma palavrinha para esse tipo de gente também. Me acompanha aqui, nós vamos ler agora o que está nos próximos versículos, né? Então, diz assim, verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Outro verso para sublinhar. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Que coisa maravilhosa essa. Os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são necessários. Você tem membros nobres no seu corpo, que chamam mais atenção. Por exemplo, um cabelo bem cheio, bem cuidado, para quem tem cabelo, é uma coisa vistosa, chama atenção. Covinhas no rosto chamam atenção. As mãos podem chamar atenção. Os olhos, se forem, por exemplo, azuis ou verdes, vão destacar a pessoa. Mas tem parte no corpo que não chama atenção. Por exemplo, o cotovelo. Você nunca escutou alguém dizer assim, olha o cotovelo bonito que ele tem. Não é verdade? Mas imagine você sem cotovelo. Imagine uma refeição, você segurando os talheres e não tem dobradiça nos seus braços. Como é que você vai fazer? O cotovelo é importante também. Na verdade, não há nada no seu corpo que não seja importante. Deus colocou cada coisa no lugar certo. Assim na igreja também. No verso 22 diz que os membros mais fracos são necessários. Na prática é assim. Aquela velhinha lá na sua igreja com 80 anos, usando bengala e que é semi-analfabeta, ela é o que mesmo? Aqui diz necessária. E aquele rapaz com 19 anos, que batizou no último batismo agora, sabe o que ele é? Ele não sabe quase nada ainda de Bíblia, mas ele é necessário. Todos nós somos necessários. Isso não significa que todos os dons sejam iguais, porque
No verso 31 vai dizer que há melhores dons. Há dons que abençoam mais do que outros. Isso é verdade. Mas todos eles são necessários, assim como cada parte do nosso corpo é necessária à nossa vida aqui nesse mundo. Tá bem? Agora, continuando aqui, no verso 23 e verso 24, o apóstolo fala de alguns órgãos do corpo, são os órgãos sexuais. A gente tem uma certa vergonha e encobre eles enquanto não encobre outras partes. Na igreja acontece algo parecido também. Nem todos os dons são muito nobres, mas diz assim: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E agora vem uma sessão muito importante, em que ele está falando para nós sobre a unidade que deve haver entre nós. Nós vimos que há uma diversidade de dons e de ministérios. Mas apesar da diversidade nessas coisas, Deus planejou que houvesse entre nós uma unidade. E o texto bíblico vai falar a esse respeito. Observe aqui no verso 25. Ele escreveu: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, no corpo humano, você nunca vai ver uma parte do corpo humano maltratando, judiando, desprezando, machucando outra parte. Isso não existe. Você nunca vai ver alguém, por exemplo, tomar os seus dedos e furar seus próprios olhos. Nunca vai ver alguém pegando suas mãos e arrancando os seus próprios cabelos. Se alguém fizer isso, vai dizer: está fora de órbita. Ele não está em sã consciência, está perturbado mentalmente. Porque, na verdade, o corpo humano não tem confusão. Ele está sempre realmente unido. E cada coisa que uma parte do corpo faz, ela faz para todo. Quando os olhos enxergam em prol de todo o corpo. Quando a boca mastiga e ingere alimento em favor de todo o corpo. Quando os pés caminham, é para levar o corpo inteiro para um lugar ou para outro. É assim que funciona. E agora, no verso 26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. O nosso sofrimento, ele acontece mesmo nos momentos difíceis da vida. A nossa unidade está também no sofrimento. Não importa qual seja ele. Você talvez já machucou uma parte do seu corpo e viu como todo o resto do corpo se prontificou a ajudar aquela parte. Por exemplo, há muitos anos, eu tinha metade do tempo de vida que eu tenho hoje, eu tive um choque elétrico muito violento. Pela graça de Deus, eu aqui estou. Mas eu perdi uma parte do meu polegar aqui direito. Mas depois desse choque elétrico, quando eu voltei a mim, o meu corpo todo estava bom. Só esse pedacinho do corpo estava defeituoso. Mas todo o meu corpo se dispôs a ajudar essa partezinha aqui. Então, por exemplo, o meu braço disse assim: o dedinho vai precisar de tomar injeção, né? Eu vou receber todas para te ajudar. A boca disse assim: dedinho, tem que tomar remédio aí, né? Conte comigo que eu vou tomar remédio. E aí os pés e as pernas disseram: nós vamos levar você aos hospitais, às farmácias, à fisioterapia, conte com a gente. E aí os olhos disseram: nós não podemos fazer o que os pés fazem, mas nós podemos mostrar o caminho que os pés devem seguir. E houve uma reunião lá da comissão da mão esquerda e disseram: o médico falou para fazer curativo aí 3 vezes por dia, tem que tirar a coisa e colocar a coisa, nós vamos fazer isso. E um dia o médico especialista em mãos humanas disse assim: pastor, nós vamos ter que fazer uma cirurgia aí, nesse seu dedo. Tem que tirar a pele de algum lugar. E então esse pulso disse: eis-me aqui. E aqui eu tenho uma cicatriz, tiraram pele daqui e colocaram lá. 50 dias depois, o médico disse: precisamos de uma nova cirurgia. E essa mão disse: eu tenho um pouco aqui, pode tirar. E foi tirado daqui.
É isso que Paulo diz nesse texto. Ele escreveu aqui de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. É assim que funciona. É assim na sua comunidade cristã, na sua igreja. Quando alguém precisa de algo, quem pode suprir se apresenta e diz: eis-me aqui, procura ajudar. Esse tema, portanto, tem a ver com a unidade da igreja. Quando nós descobrimos os dons e usamos os dons, nos abençoamos uns aos outros. Isso é uma grande bênção. Mas a bênção não é só no momento de dor e sofrimento. No verso 26, na segunda parte, diz: se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quando uma parte do corpo é honrado, todo o corpo se sente honrado. Assim na igreja também. Quando um de nossos membros é honrado por qualquer coisa, se formou numa faculdade, foi promovido no emprego, ganhou um cargo que a gente julga mais importante na igreja, todos nós vibramos juntos, porque pensamos: esse aí é nosso irmão, é nossa irmã. E ao ele ser honrado, todos nós nos sentimos abençoados também. E assim, meus amados, esse capítulo, esse assunto, na verdade, vai invadir o capítulo 13. O capítulo 13, conhecido como capítulo do amor, não foi escrito para falar sobre namoro, noivado e casamento, embora sirva. O capítulo 13 está aqui na Bíblia por causa do tema dos dons e ministérios espirituais. E o capítulo 13 vai dizer o seguinte para nós: nós podemos ter os melhores e maiores dons, mas se quando nós formos usar a motivação correta não for o amor para com o nosso semelhante, quanto vale isso? Não vale nada. Está aqui em 1 Coríntios 13, versos 1, 2 e 3. Assim, meus amados, esse é um estudo resumido a respeito de dons e ministérios espirituais. Então, terminando, eu relembro você que você tem dons espirituais e tem algum ministério na sua vida também. E se você já descobriu, está usando, parabéns. Se você descobriu, mas não está usando, então mexa-se. E se você ainda não descobriu, ore a Deus, converse com Ele, converse com seus irmãos mais experientes, procure descobrir para que você serve, qual é o seu dom, qual é o seu ministério, e faça a sua parte. E assim juntos nós vamos abreviar também a volta de Jesus aqui esse mundo. Deus abençoe ricamente você na sua experiência com este assunto também. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, o nosso muito obrigado por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, pela luz brilhante que vem sobre a nossa vida e o nosso caminho. Nos abençoa ricamente para que todos nós possamos descobrir nossos dons e ministérios. Então usemos tudo para a Tua glória e para abençoar e salvar pessoas. Dá-nos agora outra vez o Teu perdão e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.